quase 35%, 34,5% para ser mais exata aqui. As provas do vestibular, então, foram aplicadas não só aqui em Maringá, mas também em outras 10 cidades do Paraná nesse domingão. E a vaga é para ingresso no ano letivo de 2023. Mas não começou ainda? Não, começa lá no segundo semestre desse ano. Por causa da pandemia, houve uma série de mudanças, né? E mais de 13 mil estudantes se inscreveram para disputar uma das 2.366 vagas entre os mais de 70 cursos de graduação que a instituição oferece. A chance de conseguir entrar na UEM, inclusive, vai aumentar para quem prestou o vestibular, porque quase 35% dos candidatos não compareceram nesses locais de prova. A gente fala ao vivo agora com o coordenador-geral da Comissão Central do Vestibular Unificado, Ednei Santulo. É isso mesmo? Falei certo seu sobrenome, Ednei? Falou, tô certinho, Brenda. Bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Pra gente que tá ouvindo esse percentual, parece muito alto, né? Mas ele não tá tão distante do que foi registrado nas últimas edições, principalmente porque esse calendário tá meio maluco aí, com pandemia, quando tem greve também ele sai um pouquinho do eixo, isso influencia bastante, né? Isso. Bom, primeiramente, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Exato. Nós fomos confrontar aí a abstenção histórica, né? E aí nós nos demos conta que essa abstenção veio muito próxima, tanto do ano passado, que já estava ainda mais defasada, a data do vestibular, o calendário da universidade, bem como o de 2015, que foi uma edição na qual ele ocorreu em fevereiro de 2016 e o calendário também estava atrasado, não tanto quanto agora. Então, a gente acredita que esse seja, de fato, o principal motivo para essa taxa de abstenção. E variou muito entre as cidades também, né, essa taxa de abstenção? Isso, por exemplo, em Cidade Gaúcha, que é o polo que tem menos candidatos, mas o polo de aplicação com menos candidatos, essa abstenção foi de 20%, que foi bem abaixo, né? Aqui em Maringá, ela variou entre as sedes, né, que receberam a prova, mas ela ficou em torno dos 30% mesmo. E aí, em Curitiba, por exemplo, ela chegou bem próximo de 50%. Então, você vê que realmente, conforme a distância, muitas vezes ao campus ou aos demais campi, isso influencia no interesse do candidato, né? Tem gente que desiste ali justamente por ter que fazer esse deslocamento e fala, não vou não. E às vezes já conseguiu alguma vaga em outra instituição mais próxima, já planejou a mudança para lá, etc. Até por conta do calendário mesmo, né? Porque Sim. Como já teve vestibular antes, às vezes, já consegui minha vaga aqui, esse vestibular eu me inscrevi, mas não vou fazer não. Acontece isso também, né? Isso, porque o PAS que a gente realizou em dezembro teve uma taxa de abstenção muito menor. Então, isso mostra que, de fato, o momento de aplicação da prova influencia demais. Né? Já para o próximo vestibular, né? Para esse ano, devem voltar o vestibular de inverno, né? Que foi interrompido durante a pandemia. O vestibular de verão também, no final do ano. E aí, a previsão é que o vestibular de inverno ocorra em agosto. O de verão em dezembro, né, porque ele costuma ocorrer de fato, e o PAS em novembro, que é o período que ele costuma ser realizado. Ou seja, o calendário vai voltando ao normal ali. Isso, esperamos que esse, né, já para o calendário de 2024, já esteja muito mais próximo do convencional. Falando um pouquinho sobre o formato da prova, né? Os candidatos, então, tiveram 5 horas para responder essas 50 questões, elaborar a redação, inclusive já saiu o gabarito. Ontem, né? Já foi divulgado, já tem gente que está com ele lá de olho, tentando fazer cálculos, e aí passei, não passei, mas resultado mesmo ainda demora um pouquinho para sair, né? Isso, então, o gabarito que a gente tem agora é o provisório, ainda estamos no meio do prazo recursal, ele encerra agora às 10 da manhã, então os candidatos que discordarem da resposta fornecida por esse gabarito podem interpor recurso. Esse recurso é feito de maneira online, e o candidato ele tem que anexar algum material bibliográfico, né, de livros do ensino médio que dê sustentação ao seu argumento de por que ele considera que aquela resposta não seria aquela. Esses recursos eles vão ser analisados pelas bancas, né, e daí, então, depois de analisados todos os recursos, é que a gente publica o gabarito definitivo. Não há um prazo estipulado para a publicação desse gabarito. No entanto, nós esperamos que até o final dessa semana, até sexta-feira, nós consigamos publicá-lo. Legal. E aí, o resultado mesmo, só em março que eu sei se eu entrei ou não? Isso, porque temos que corrigir aí diversas redações, que é um trabalho bastante longo, né? Isso não tem como uma máquina fazer, é um trabalho que é o olho humano ali, e são milhares de redações.
Então, só mesmo no dia 15 de março, às 15 horas, que nós estipulamos o prazo para divulgação da redação. E aí também tem um prazo recursal, né? Então, aí o resultado definitivo mesmo previsto para o dia 23 de março. Você falou aí sobre a volta, né, da edição de inverno e também voltar à data mais tradicional do vestibular de verão. Tem o formato da prova também, tem mudado ao longo dos últimos anos, né? Isso. A gente já teve prova com 3 dias de duração sendo aplicada aqui, vestibular que começava num dia, eram pelo menos 2, 3 dias de prova, agora Isso. a gente tem tudo num dia só. Isso também deve ser mantido, isso deve mudar? Então, a principal motivação para essa redução de dias foi, na época, a questão da pandemia mesmo, né? Porque ficava complicado fazer, né, juntar em mais de um dia diversas pessoas, né, juntas e tal. No entanto, nós percebemos que isso foi recebido positivamente pelos candidatos, porque isso influencia na dificuldade de uma pessoa vir fazer o vestibular ou não, né? Porque se ela é de fora, ela precisa se deslocar, ela precisa daí ter uma hospedagem, né? E isso tudo encarece e dificulta. Então, nós entendemos que é interessante manter esse formato, né? Pode ser que haja algumas mudanças para o próximo vestibular. Foi encaminhado ao Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão da Universidade uma proposta para que seja analisada algumas alterações, mas aí nós dependemos aí da análise e da deliberação do Conselho para saber se essas alterações ocorrerão de fato ou não, ou se eles sugerirão até outras, né, que possam vir a ocorrer. A lista de aprovados deve ser divulgada, então, no dia 23 de março. Tem muita gente que está ouvindo a gente falando, fui fazer a prova, será que o pessoal que está concorrendo comigo no meu curso não foi? Teve uma abstenção grande, eu tenho mais chance de entrar? Vocês têm esse levantamento por curso, de qual é o curso que teve maior abstenção? Ainda não fizemos. Nós fazemos primeiramente o das sedes e depois a gente vai processar essas outras estatísticas, mas nós não temos. Nós temos a expectativa de que os cursos mais concorridos sejam aqueles que tenham menos abstenção, mas não temos ainda dado curso por curso, não. Mas nós vamos processar e divulgaremos eventualmente. É isso aí. Se você estava esperando esse número para começar a fazer seus cálculos, no meu curso foram tantas pessoas que não compareceram, a minha chance aumenta a tantos por cento. Pois é, calma aí, ainda não tem esse dado, mas se você está confiante aí no seu resultado, a sua chance ficou um pouquinho maior, sim, com menos gente aparecendo para fazer a prova, e a gente espera, né, que realmente se normalize agora o calendário e a gente tenha tradicional, né? O vestibular da UEM sempre atraiu muita gente. É uma das universidades mais renomadas, né, do país. Sempre atraiu muita gente de fora também. E realmente, em um dia só, fica mais fácil de vir mais gente e também desfrutar de tudo que a UEM pode oferecer em termos de conhecimento, principalmente. Edilene, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.